Você sabe como se tornar um professor mais inclusivo? Eu sou a Mara Duarte da Costa e eu sou a mentora aqui do Grupo Rema Educação. E junto do professor Francimar Batista, especialista em educação especial, nós vamos explorar como você pode se preparar para atender alunos com necessidades educacionais especiais. Promover a inclusão de alunos com necessidades especiais na sala de aula é uma das responsabilidades que exige mais atenção do professor, desde o desenvolvimento do PEI, o Plano Educacional Individual de cada aluno, até a parceria com as famílias. Você sabia disso? E hoje nós vamos te dar estratégias de inclusão eficazes e te capacitar para dar o suporte necessário a esses alunos, ampliando as oportunidades e valorizando as diferenças através da educação inclusiva e do atendimento educacional especializado. É a sua primeira vez por aqui? Então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos, ok? São conteúdos exclusivos. E agora chegou a hora de mergulharmos juntos nesse importante tema que é a inclusão educacional. Vamos lá? Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar um tema muito importante, tá? Eu vou trabalhar com vocês e vou fazer uma conversa com vocês, principalmente para você, né? Eu quero chamar bem a atenção para você que é professor, que é regente, né? Para você que está lá na escola e você quer aprender ou você quer saber o que você deve aprender para atuar com esses alunos que estão no atendimento educacional especializado, tá? Então, eu quero chamar você, que é meu colega, você que é pedagogo, você que é o professor especialista de área, e dizer que hoje nós vamos tratar dessa temática que muitos profissionais da escola, às vezes, não sabem, às vezes eles ficam preocupados quando ele encontra os alunos que estão inclusos na educação especial ou inclusos na escola, né, o público-alvo da educação especial, tá certo? Então, vamos trabalhar isso e para iniciarmos essa discussão, eu queria dizer para vocês o seguinte, para que esse professor possa se preparar, a primeira coisa, já deixei até o slogan aí no primeiro slide já para dizer para vocês. O professor, ele tem que se qualificar. Não tem como. Seria algo anormal se eu falasse para vocês, não, faz a graduação e vai para a escola que você vai aprender. Não adianta. Ou o profissional se prepara, se qualifica, ou hoje ele não consegue atuar em escolas inclusivas. Por quê? Porque acaba sendo retirado as suas práticas um pouco mais antigas ou um pouco mais menos inclusivas. Então, primeira coisa, eu já até coloquei o slide aí para vocês verem a Mari, relembrar aí, matar a saudade dela, né? Mas, na verdade, convidando vocês. Se você tem essa ideia, se você gosta do público, se você não gosta, faça uma pós ou várias pós, né, na educação especial. Por que eu falo isso para vocês? Porque hoje, pessoal, segundo a política de educação especial, não tem mais como a gente fugir. Hoje, se você é um profissional, se você está atuando na escola, principalmente escolas públicas, não tem como mais você fugir. Até porque, pelos dados que nós temos lá de 2010 do IBGE, 25% da população já possui, né, algum tipo de deficiência. Tá? Então, imagina, se lá de 2010 até 2010 tínhamos essa porcentagem, imagina agora com essa nova contagem que o IBGE fez em 2022. Então, eu quero chamar a atenção de você, que é regente, você que é coordenador, você que é gestor. Venha fazer pós com a gente, venha aprender a lidar na prática com essa situação da sua escola. Que às vezes você chega na escola para atuar e aí você se depara com alguma dificuldade da parte inclusiva que você não domina. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui, ó. Você tem que se capacitar, tá? Para você aprender a trabalhar aí com esse público. Você tem que ter uma certa empatia, porque não é só conhecimento que vai te dar
o know-how de trabalhar com esse público. Você, professor, precisa compreender e entender, melhor dizendo, né, se colocando no lugar daquela família, daquela criança, né, daquela comunidade que você vai atuar. Por que eu falo comunidade? Porque, às vezes, quando nós concursamos ou quando nós aceitamos a dar aula em alguma escola, a gente esquece de pensar na comunidade, né? E são experiências diferentes. Às vezes, se você trabalha em uma escola mais central, o público é diferente de escolas de periferia. Então, você precisa compreender, você tem que se colocar no lugar daquela criança. Por que aquela criança apresenta algum tipo de dificuldade? Ou apresenta uma diferença dos demais? Drogas, situações de saúde mesmo corporal, física, né? Algum transtorno psíquico. Então, você precisa compreender aonde você vai trabalhar, aonde você vai atuar enquanto regente, para você começar a trabalhar essas relações. Então, se capacite, né? Tenha empatia. Como eu vou fazer? Como eu vou resolver determinada situação? Eu preciso saber. Então, eu tenho que estudar. E gostar do que faz. Gente, não adianta. Hoje, no mercado de trabalho, independente da área que você atue, se você não gostar do que faz, você está fadado ao fracasso. Tá? Então, eu trago essas 4 palavrinhas para vocês, essas 4 orientações para que vocês pensem, tá? No que a gente vai conversar durante todo esse período desse congresso. Tá certo? Bom, não consigo trabalhar com vocês ou te dar alguma orientação sem explicar ou sem dizer para vocês como aconteceu o movimento da inclusão ou em que período que que passou a educação ou que a educação viveu, vamos colocar assim, tá? Então, nós temos vários momentos, tá? Nós tivemos um momento da exclusão, né, onde as pessoas eram colocadas para fora da sociedade, era expulsa dos seus locais de convívio com a sociedade, né, onde elas ficavam para fora sem ter direitos sociais de atuarem, de viverem em sociedade ali por conta das suas deficiências ou das suas necessidades, tá certo? E aí nós tivemos outro momento onde as pessoas começaram, ou a sociedade começou a perceber que era diferente e começou a fazer o quê? Não, a gente não vai expulsar, mas a gente vai colocar esse pessoal todo junto, né, mas separado da gente, separado da sociedade comum, tá? Para que possa ser cuidado, ser tratado. Então, excluía ele da sociedade e colocava ele em determinados lugares, isso é segregar, né? Segregava eles, tirava os direitos sociais deles, tá? Enquanto educação, para eles aprenderem separado da normalidade, vamos dizer assim, da sociedade geral. Tá? Depois passou-se mais um momento, e esses momentos têm nome, tá, gente? É segregação, é exclusão, tá? E aí a gente vai chegar nesse momento que a gente vive hoje, tá? Por isso que eu estou falando assim bem amplo, para que vocês tenham uma ideia. Porque, na verdade, e o que nós, enquanto Rema, trazemos para vocês hoje, é dizer o seguinte, tá? Que você precisa conhecer, é igual eu disse para vocês no slide anterior, nós precisamos nos capacitar, saber fazer e gostar, ok? Mas nós não precisamos efetivamente atuar se nós temos a nossa área, mas nós precisamos conhecer. Uai, professor, mas como assim, né? Me dê um exemplo. Por exemplo, se você é um professor regente, e você vai atuar na comunidade, você precisa conhecer aquela comunidade, então você precisa se capacitar, você precisa aprender sobre a educação especial, você precisa saber quais são os tipos de atendimento da educação especial que ocorrem na escola, né? Quais são os atendimentos que vão acontecer com aquele aluno ou com aquela criança que tem determinada deficiência ou transtorno.
Então, isso é capacitação. Então, não tem como você não saber. Ah, mas eu não gosto do público. Ok, você não gosta, mas você precisa saber. Por quê? Porque ele vai ser o teu aluno. E o responsável por esse aluno é quem? É o professor. Tá certo? O professor, ele é o responsável diretamente por esse aluno com deficiência. Independente se ele sabe ou não sabe trabalhar, mas quando ele pega aquela sala para reger, né, vamos colocar assim, a responsabilidade de aprovação, de nota e de conteúdo é desse profissional, né? Bom, dito isso, o profissional ele precisa, então, compreender o processo inclusivo para que ele possa atuar sendo na sua área ou na área da educação especial. Compreendam isso? Bom, feito isso, nós chegamos no momento que nós vivemos hoje, é o momento chamado incluir ou inclusão. O que é inclusão? Então, só retomando aqui os outros momentos, né? Então, pelo desenho aqui, a gente pode compreender que nesse primeiro desenho embaixo, aí no primeiro desenho à esquerda, aonde tem os pontos coloridos para fora do círculo, esse momento aí da educação foi chamado de exclusão. Era quando as pessoas estavam totalmente separada e afastada da sociedade, né? Então, assim, separou literalmente aí as pessoas que tinham algum tipo de deficiência com as pessoas que não tinham deficiência. E aí, gente, essas pessoas eram abandonadas, eram mortas e tudo mais, tá? Bom, passado esse momento da exclusão, nós começamos a trabalhar com a segregação. O que é segregar? Eu junto todo mundo, tá vendo? É o nosso segundo círculo aí do meio, né? O inferior do meio aí. Então, pode ver que nós temos um círculo maior todo verde, que seria as pessoas sem deficiências, e logo abaixo nós temos o círculo menorzinho com as cores, com outros pontinhos coloridos. Isso mostra o momento da segregação, aonde segregava. Se você tinha qualquer tipo de anormalidade ou algum tipo de estereótipo que não era comum à sociedade, você era separado e segregado para viver segregado da sua família e da sociedade, tá certo? Bom, a sociedade vai evoluindo com o passar do tempo e algumas políticas vão sendo construídas e surge, então, um outro modelo de atuação na educação, que é a integração. O que é integrar? É colocar junto, tá certo? Observem lá, então, agora, que as crianças com deficiência, que são essas bolinhas mais pintadinhas, que estão no círculo menor dentro do círculo maior à direita, inferior, esse aí é o momento, a gente conhecido pelo momento da integração. Qual que é a integração? Foi uma ideia muito eficaz, já não existia mais a matança, já tinha-se políticas já para atender mais essas crianças com deficiências. Contudo, esse período da integração, ele não favorecia o quê? O convívio social, a troca, né, e a aprendizagem das crianças com deficiência com a sociedade. Embora elas estivessem ali no meio da comunidade, elas eram separadas. Tá certo? Bom, passando esse momento e com novas políticas de educação surgindo, novas pesquisas na área, surge então a inclusão, que é esse modelo maior, esse círculo maior superior aí, aonde nós temos todas as pessoas, independente das suas especificidades, vivendo juntas e convivendo e aprendendo. Então, esse momento todo é chamado de inclusão escolar. É onde a escola começa a trabalhar com todas as crianças, independente das suas diferenças. Tá certo? Isso é inclusão. Então, para você que não sabia, ou você que ainda tem aquele pensamento de que as crianças precisam estar fora da escola, ou as crianças precisam estar só nas suas escolas especiais, já tem que começar a pensar que já se mudou essa política, já não acontece mais. Existem, pessoal, e aí eu também não posso deixar de dizer para vocês que existe a crítica também dessa inclusão. Isso sim, tudo que produz, né, que é produzido na sociedade, há uma crítica, seja ela
uma crítica construtiva ou uma crítica social um pouco mais divergente daquela aceita pela maioria. Ainda há inclusão, estamos ainda no processo de reorganizar e organizar em alguns espaços, mas hoje ela já é fato e ela já acontece. Por isso que nós estamos aqui trabalhando com vocês, e a Rema hoje ela trabalha com isso, inclusivamente, inclusive, né, exclusivamente com essa parte da inclusão, e é o que o Fábio, a Mara e nós, enquanto professores, acreditamos. Tudo bem? Bom, aí eu trago algumas informações aqui que eu já falei com vocês, que é o quê? Que muitos de vocês, por vezes, não sabem que o professor regente ou aquele professor que está lá na escola, né, ele precisa saber ou conhecer sobre a deficiência, mas não é ele, tá? Não é ele, tá? Que vai fazer o atendimento educacional especializado daquele aluno. Por isso que o professor ele precisa compreender. Então, o nosso chamamento hoje para você, professor, que não sabe, o chamamento para você que não tem essa prática é o de conhecimento, é o de aprendizado, para você entender, trabalhar com o seu público que você está formando, porque você é o responsável pelo aprendizado do ensino dessa criança. Então, eu converso com você, meu colega, que está aí do outro lado, para que você compreenda isso. Nós estamos aqui conversando com você para que você entenda como funciona a educação inclusiva e quais são os atendimentos que esse aluno com deficiência tem direito. Coitadinho, tadinho, não é isso, é direito, legalidade. Tudo bem? Para isso, nós temos lá, em 2011, uma lei que garante às crianças esse direito de atendimento educacional especializado. Tá certo? Então, todo aluno que mora em qualquer região do Brasil, sim, concordo com você, Flocoeli. Isso não acontece assim. Por quê? Porque é o que a gente estava tratando na nossa aula ontem. Inclusive, se tiver algum aluno da minha aula de ontem, a gente estava tratando bem isso, viu, Jocoel? Que você falou que não é bem assim que acontece. Exatamente. Sabe por quê? Porque nós, enquanto pessoas que estudam, que se capacitam, a gente tem que mudar, a gente tem que levar o nosso perfil para a escola. E começar a trabalhar na escola essas mudanças. E até gosto de fazer a citação de fazer como ai, meu Deus, como que é como o beija-flor, né? Então, como o beija-flor, a gente tem que ter o exemplo do beija-flor diante de um incêndio. Ele sabe que ele não vai apagar um fogo de uma floresta inteira, mas ele não desiste. Ele pega uma gotinha e vai colocando, Então, cada um fazendo a sua parte, eu acredito muito que isso vai dar muito certo. Tá? É por isso que nós estamos aqui, porque nós acreditamos nesse processo de educação inclusiva e, melhor ainda, a gente está chamando vocês para vocês compreenderem como é feito os atendimentos nessa educação inclusiva, tá certo? Então, pessoal, na escola, o aluno que tem deficiência, ele tem direito, isso é legalizado, isso está posto em leis, desde a Constituição Federal, desde a LDB de 96, eu creio que eu deixei no material de vocês, isso já é garantia para o aluno ter esse tipo de atendimento. Então, o profissional da escola, ele precisa saber disso. O aluno está com dificuldade, né? O aluno não consegue compreender a nossa metodologia, a nossa prática de sala de aula comum. O que ele tem? Ele tem uma deficiência, ele tem um transtorno. Esse aluno ele tem direito, né, de fazer um atendimento no contraturno. Tá? Por quê? Porque isso vai beneficiar tanto esse aluno quanto o professor da sala de aula. Que aí o professor vai compreender que esse aluno fazendo um atendimento educacional especializado no contraturno, o profissional lá vai trabalhar com ele regras sociais, algum conteúdo, ou vai complementar algum conteúdo que essa criança não aprenda, então ele vai beneficiar o aluno e, além de tudo,
o profissional que está ali com esse aluno no contraturno, tá certo? Bora lá. Gente, eu estou acompanhando a discussão com vocês aqui no chat, tá? Fiquem tranquilos aí que a gente vai tentando responder e tentando falar aqui ao mesmo tempo, tá? Obrigado pelos exatamente da vida e os coraçãozinhos aí. Tá? Tô adorando isso com você. Porque o que acontece? A Hanna tá dizendo ali para mim, ó, professor, eu preciso dessa prática. Vem para Rema. Vem para Rema, Hanna. Por quê? Porque se você vir para cá, você vai aprender na prática como se faz. Quem são meus alunos, entende bem o que eu estou dizendo. É a gente discutir a teoria e mostrar na prática como que essa teoria vai acontecer. Tá bom? Olha só, o que eu estava dizendo para vocês aqui. Desde a Constituição de 1988, né, onde ela estabelece o direito de todos à educação, então todos da educação, gente, todas as crianças matriculadas, independente se tem ou se não tem algum tipo de deficiência. Tudo bem? Bom, depois da Constituição Federal, surgiu a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Tá? Essa política foi lançada em janeiro de 2008 e ela, pessoal, ela dá um norte e ela dá uma orientação adequada de como se trabalhar com essa perspectiva da educação inclusiva. Tá? Então, antes, nós tínhamos uma política da educação especial. Contudo, quando surge essa política, a gente começa a compreender como atender, né, como trabalhar com as crianças no processo da educação inclusiva. Tudo bem? Bom, depois dessa política de 2008, surge, através do Decreto Legislativo 186, lá em 2008 também, as diretrizes operacionais da educação especial para o AEE. Tá? E isso, ela regulamenta o quê? O Decreto 6.571, que vai garantir e vai nortear o trabalho com essas crianças, ou melhor, o atendimento com essas crianças do atendimento educacional especializado. Então, vocês observem, eu trago isso para vocês, a parte legal, a parte de documento. Então, para finalizar essa parte legal, o que nós temos? Que o atendimento educacional especializado é um serviço da educação especial, que faz o quê? Identifica, elabora, organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para quê? Para que essa criança possa ter uma participação mais plena, considerando as suas necessidades ou as suas especificidades. O que é isso, professor? É que você precisa compreender que nem toda criança vai ser atendida da mesma maneira. Você vai ter que ter estratégias de ensino para trabalhar com essa criança. Percebendo sempre e prestando atenção nessas especificidades desse aluno. Um exemplo, suponhamos que você tem na sua sala, professor, 3 alunos que são TDI, né, que é transtorno do desenvolvimento intelectual, que é o novo termo que nós estamos usando para DI, segundo o DSM-5, tá? Então, você tem 3 alunos que têm TDI na sua sala. Só que um é leve, um é moderado e um é grave. Se você for uma pessoa que não compreende e não estuda para se capacitar sobre o aprendizagem dessa criança, e nós temos uma disciplina aqui na Rema que só vai falar disso para você, professor, você não vai conseguir perceber que a mesma atividade que você deu para José, Maria não faz. Você não vai conseguir entender por que o José não faz a mesma atividade que a Maria. Tá certo? Então, a gente precisa compreender quais são essas especificidades. Por que esse aluno, por mais que ele tenha o mesmo CID ou o mesmo laudo, né, que o outro aluno, ele não faz a mesma atividade. Tá certo? E aqui você vai aprender a fazer isso, porque a gente trabalha isso literalmente nas habilidades específicas, tá? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte situação. Se você não tem, se você não faz, se você não conhece, vem para a Rema. Agora você já sabe. Agora você já compreende que a Rema é a universidade, é a faculdade, é o espaço ideal para que você compreenda e aprenda a trabalhar
com o AEE. Trabalhe as especificidades. Ó, só para chamar a atenção de vocês e para vocês perceberem, nós temos uma pós aqui maravilhosa na Rema, que ela chama-se Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Olha o que acontece com essa pós. Ela vai focar diretamente no atendimento educacional especializado. Então, não é uma pós que você vai aprender, vamos dizer assim, a educação especial, legislação, só isso, porque tem muitas pós que às vezes trabalham só a questão legal. Nós trabalhamos todas. Ó, só para ter uma ideia, vocês terem uma ideia, nós temos aqui uma disciplina que eu gosto bastante dela, não que eu dou ela, mas é uma disciplina que eu gosto bastante dela. Ó, ela vai trabalhar aqui, ó, transtorno do desenvolvimento intelectual, fundamentos, metodologia de ensino e organização do trabalho pedagógico. Você sabe o que é isso, colega? Você que está aí do outro lado, que às vezes do nada clicou no link e está me ouvindo, prazer, sou o Francimar, trabalho aqui na Rema e quero te convidar. Se você vir fazer o pós conosco, você vai compreender como trabalhar com essa síndrome ou com esse transtorno do desenvolvimento intelectual desse aluno, você vai aprender os fundamentos dessa deficiência, a metodologia de trabalho na sua sala de aula, com esse público, e além do mais, você vai aprender a se organizar pedagogicamente para atuar com esse aluno. Isso em uma disciplina, fora as outras áreas, fora as outras especificidades. Ó, eu vou contar aqui para vocês quantas disciplinas nós temos, para vocês terem uma ideia da infinidade de disciplinas que a gente tem em uma pós. Ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Ufa, nós temos 19 temáticas que você vai aprender dentro dessa pós, ou especificamente nessa pós. Ah, professor, mas eu não quero aprender isso, eu quero aprender outro. Pode clicar lá, vai lá no blog, vai lá na rede social da Rema, que você vai encontrar, ó, gente, é de perder de vista, eu vou te falar. Eu não sei quantas pós mais nós já temos na Rema, de tanta especificidade que a gente abre. Você gosta de Libras? Vai fazer a pós em Libras. Você gosta de deficiência intelectual? Tem as pós específicas das áreas. Então, eu quero falar para você, vem para a Rema, você não vai se arrepender. Tudo bem? Conto com você, hein? Ó, enquanto eu tô falando, hein, pode clicar aí no WhatsApp aí, pode clicar no link lá, eu quero pós, que alguém vai entrar em contato com você. Tá certo? Então, vamos lá. Ó, o AEE, para vocês entenderem como acontece dentro da escola, ele acontece no contraturno do aluno. Por quê? Porque ele tem direito, esse aluno, tá, de estar matriculado na escola comum e no contraturno, num atendimento específico da educação. Tem pós, sim, de neuropsicopedagogia na Paiva. Inclusive, sou um dos professores, hein? Bora, vem me conhecer, vamos trabalhar junto aqui. Pode vir. Clica aí que o pessoal já vai te chamar, tá bom? E aí, pessoal, esse atendimento educacional especializado, o aluno, ele vai ter a oportunidade, vamos dizer assim, tá, de estar fazendo no contraturno tanto da sua escola, e se na sua escola não tem, ele pode ser atendido numa escola mais próxima, que em algumas regiões do país existem os polos ainda, né, que atende as crianças, porque às vezes não tem muita demanda. Isso não é segregar, tá, pessoal? É uma questão logística. O que acontece? Como a secretaria, às vezes, não consegue manter um profissional para atender, às vezes, um aluno na escola, e o que ele faz? Ele monta um polo e as escolas próximas encaminham os alunos para o atendimento educacional especializado. Tá certo? Eu também, Viana Nery, eu sou professor de AE, eu amo. Você tá vendo aqui como que eu trabalho, né? Assim, todo dia e toda hora. Quem são colegas meus que estão me ouvindo também conseguem entender isso aí. Tá certo? Então, o que acontece? Essa criança, ela vai no turno inverso, tá? Que pode ser tanto na escola dela, quanto na escola mais próxima, ou também em alguns centros, tá? Aqui em Mato Grosso do Sul, eu falo aqui de Mato Grosso do Sul, nós temos as Pestalozzi, nós temos os outros centros, né? As APAES, aonde eles vão fazendo esse atendimento, esses CAIs, né? Que é Centro de Atendimento Educacional Especializado, tá bom? Bom, e aí o que acontece?
esses centros, eles podem ser também, né? Também, eles podem ser privado quanto público, tá? E o que é legal, eles têm que estar vinculados com a Secretaria de Educação. Eu gostei da pergunta aqui da colega, deixa eu só ler aqui, deixa eu ver aqui, é do tempo integral, não lembro mais quem perguntou aqui, tá? Mas sobre o tempo integral. A lei, ela é bem clara, né? A criança, ela tem direito ao atendimento educacional especializado. Se ela tem o tempo integral de ensino, essa escola, ela tem que se adequar para dar um momento, ou ter, na escola integral tem esse momento, para trabalhar com esse aluno. Então, a escola de tempo integral, ela vai organizar ou vai se organizar para ter esse atendimento. Ah, professor, mas aqui onde eu vivo não tem esse atendimento educacional especializado. Vá à Secretaria de Educação e aprenda. Saiba aonde tem, que você vai saber que vai ter. Tudo bem? Bom, agora eu vou chamar você, colega. Você que é meu colega aí de profissão, você que é professor, tá? Para que você compreenda uma coisa. Ó, eu trouxe aqui no slide o seguinte, ó. Você precisa estar bastante disposto a desenvolver as competências que o aluno com deficiência demonstra. E, professor, não somente focar naquilo que é difícil para ele. Coloquei bem grande, possibilidades. Trabalhe as possibilidades que esse aluno tem de aprendizado. Ontem eu estava em uma aula e eu estava conversando com minhas colegas, minhas alunas, né? Eu chamo de colega, porque veio para a educação, a gente vira tudo colega. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico para você. Você vai levar o aluno para o AE, ou o aluno chega na sua sala de aula, vamos chamar você lá da sala de aula. Você está lá na sala de aula. O seu aluno, ele não consegue escrever, ele tem uma dificuldade muito grande de registro. Use uma estratégia. Sabe o que eu faço na minha sala de recursos? Eu tenho uma caixinha com areia e quando o aluno não escreve, eu começo a brincar na areia para ver se ele consegue escrever em outro espaço. Ou, muitas vezes, eu simplesmente deixo tinta aleatória para ele escrever no papel, para ele passar o dedo, para ele desenhar com o dedo ao invés do papel. Entendeu? Então, são estratégias. Vamos pegar a possibilidade de que esse aluno vai ter. Então, se ele tem uma dificuldade da escrita cursiva, da escrita bastão, vamos trazer ele para o imagético, vamos trazer ele para fazer as adaptações, os registros com uma adaptação de outra forma. Então, focar sempre no que esse aluno pode fazer, tá bom? E não focar, ele não consegue mesmo, ele não lê, ele tem um CID, ele não aprende. Isso, professor, está fadado ao fracasso. Por quê? Porque no final do ano essa criança ela precisa ter um saldo, né? Que a gente chama de nota, né? Média. Como que a gente vai comprovar? A gente não pode comprovar que essa criança passou de ano só porque ele tem um CID. Isso não é garantia de aprendizado, tá bom? Bom, para começar, os docentes devem estar totalmente preparados para receber o aluno e incluí-lo, ó a palavra em negrito, incluí-lo ao cotidiano escolar. Então, o que você precisa fazer para entender isso é conhecer bem a criança. E aí, pessoal, é aquilo que eu citei no primeiro slide, empatia. Você conhece essa palavra? Vamos procurar. Uma empatia, sororidade, se colocar no lugar do outro, compreender que o outro não aprende só pela minha fala, o outro ele não aprende só com minha escrita no quadro, ele vai ter o quê? Especificidade. Você, professor, que tem os seus 40 alunos, você tem que compreender que esse aluno que tem uma deficiência, às vezes ele tem uma outra forma de abordagem que ele vai compreender melhor. Tá bom? 50 minutos, Vitória, cada uma. Bom, vamos lá. Uma boa conversa com os pais, olha só, professor, uma boa conversa com os pais ou responsáveis vai deixar o professor por dentro da história do aluno. Porque aí, pessoal, você, professor, você vai compreender aonde essa criança nasceu,
como é a composição da sua família, se essa família... Eu até gosto sempre de fazer essas alusões, por exemplo, me perdoe se eu estiver fazendo algum tipo de discriminação, que não é o objetivo, mas eu sempre faço uma comparação assim, ó, um modelo clássico de social. Por exemplo, a criança, a composição familiar dela é do Oriente. Vamos colocar que ela é do Japão, tá certo? E por isso que eu estou falando, se eu estiver usando algum tipo de discriminação, quero que vocês me perdoem. É só um efeito de eu estar trabalhando um exemplo. Então, a criança, ela tem uma prática de alimentação diferente da maioria das outras crianças daquela escola. Por quê? Porque ela tem uma tendência oriental. Ela come sushi, sashimi, ela se alimenta de alga, ela come shoyu, tá certo? Isso eu estou falando de alimentação. E também, às vezes, as conversas em casa é mais puxada para outra língua. E, geralmente, o oriental fala mais alto, gritado? Não, ele fala baixinho, sempre respeitando quem é um pouco mais de idade. Isso são práticas orientais, tá, pessoal? Então, o que acontece? Você está na sua sala e você começa a gritar, você começa a falar mais alto do que é o adequado, vamos colocar. E essa criança, ela cria um trauma. Quando você começa a conhecer essa base familiar, quando você compreende como essa criança você vai saber trabalhar e falar bem assim, e desatar os nozinhos da cabeça dela. Você começa a dar para ela aquela gotinha que o beija-flor traz, e ela vai começar a aprender, ela vai começar a compreender, você vai começar a ser empático com ela, tá? Então, isso, pessoal, é o que você aprende na nossa pós. Isso é o que você aprende quando você quer fazer uma pós voltada especificamente para a educação inclusiva lá no atendimento educacional especializado. Você sabe por quê? Nessa pós, você vai compreender, professor, como é o processo de aprendizagem e alfabetização das crianças com deficiência. Todas as deficiências, tá? Então, quando você pensar, eu preciso compreender, vem para a Rema. Porque aí você vai se formar, você vai se capacitar e você vai encontrar colegas aqui que vai discutir com vocês, vai mostrar para você como é os espaços da escola inclusiva. Tá certo? Você vai aprender através de experiências práticas como montar a atividade, né? O professor te dá ideias de como você solucionar uma determinada situação com um tipo de deficiência, tá? Te convido. Vem para cá, vem para a Rema que a gente vai somar junto, tá certo? Bom, olha só. Perguntas sobre a necessidade e sobre outras tentativas de inclusão da criança em seu meio social são bastante relevantes. Além disso, você, profissional, precisa procurar identificar o quê? As expectativas da família em relação ao aproveitamento escolar e apresentar o que a escola pode oferecer àquele aluno. É o que a gente vai trabalhar no final desse congresso, na última palestra, tá, pessoal? A gente vai falar sobre a família, sobre o papel da escola, e aí eu trouxe isso aqui para deixar vocês antenados. O que será que o professor vai falar sobre isso? Mas para você, professor, tem que entender o quê? Que você tem que ter uma relação de proximidade com o seu aluno, você precisa compreender que esse aluno tem uma diferença no processo PPS, né, psíquico de aprendizagem, que você precisa compreender a lidar ou saber lidar com aquela situação. Tá bom? Por quê? Porque a grande dificuldade que a gente percebe hoje nos nossos profissionais é o quê? É que eles têm vergonha ou às vezes eles não conseguem atuar de fato com esse aluno, e aí ele vai jogando para frente, ele vai empurrando o aluno de série sem ao menos compreender. E aí como que é o nome da menina aqui? Que ela falou aqui, Euneudes fala aqui, ó, são várias vertentes de aprendizado. Exatamente. Independente se você tem ou não tem deficiência, Euneudes, você tem o quê?
essa forma de aprender diferenciada. E aí eu não falo só nas pessoas com deficiência, eu falo com todas as pessoas, né? Então, professor, se você quer, se você precisa, vem para a Rema. Ah, eu não quero, mas precisa, então vem para a Rema. Tá certo? Bora lá. Vamos para frente que o tempo urge. Bom, qual é o público-alvo? O que a política educacional, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, trabalha com as crianças? Primeiro, ela fala do público-alvo da educação especial. O público-alvo corresponde vários grupos, tá? Então, eu coloquei para vocês alguns grupos aqui, só para você compreender, professor, que quando a gente fala deficiência, é um tipo de aluno, ou é uma dificuldade do aluno, ou é um aluno que precisa, tá? De atendimento. Então, o primeiro grupo são os alunos com deficiências, é aqueles que têm comprometimentos de longo prazo. E aí, várias deficiências, seja física, intelectual, mental, sensorial, tá? E aquelas que apresentam várias e diversas barreiras de aprendizagem, tá? E aí você precisa incluir essa criança no seu grupo de aluno e na sua forma de ensino, tá? 2, alunos com altas habilidades e superdotação, tá? Esses alunos também são público da educação especial. Esses alunos fazem parte de um outro grupo, mas também têm direito ao atendimento educacional especializado. Porque esses alunos, eles apresentam potencial acima da normalidade. Tem um grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano. E aí, o que é legal entender? Que esses alunos, eles podem ter muita inteligência numa área e pouco em outra, tá? E eles precisam ser trabalhado isso. Esses alunos que têm altas habilidades, eles precisam de um atendimento específico, tá, professor? Então, são os dois grupos. E agora, o terceiro grupo, alunos com transtornos globais de desenvolvimento, né? Aí, esse é o grupo que hoje eu posso dizer para vocês que está que está precisando de mais, além dos outros grupos, esse é um grupo que cresceu mais, isso que eu quero dizer. Por quê? Porque depois que surgiu a lei do TEA, a lei a lei, acho que é Davi, né? Não me recordo agora o nome do menino que fez referência à lei, né? Então, o que acontece? Me ajuda aí no chat aí, gente, que eu esqueci do nome da lei do menino, da lei do... É lei Berenice? Ah, gente, estou confuso com o nome da lei. Mas só para vocês entenderem. Esse público é o público que hoje nós temos a maior porcentagem desse público dentro da sala de recursos, dentro do AEE, do Atendimento Educacional Especializado. Por quê? São aqueles alunos que apresentam um quadro de alteração aonde? No desenvolvimento neuropsicomotor. Isso, Lei Berenice, Thiago, obrigado, querido. E aí, esses alunos que têm muitos comprometimentos nas relações sociais, que é o TDI, né? Transtorno do Desenvolvimento Intelectual, o famoso DI. Tá certo? Nesse público, gente, se vocês observarem na escola, nas salas de aula inclusiva, é o que mais tem. Então, a gente precisa compreender. Então, eu chamo você, professor. Vem fazer pós aqui na Rema. A gente abre pós aqui dioturnamente. E se você tem uma necessidade e você verificou que lá na Rema não tem, é só você entrar em contato com o nosso grupo o pessoal que faz as inscrições, que automaticamente ele já cria essa pós e já oferece para o grupo que tem essa necessidade. Tá bom? Então, eu preciso chamar a atenção de vocês que nós precisamos urgentemente capacitar-nos. E essa capacitação, ela é exigida ao máximo. Por isso, eu trago para vocês
essa palestra. Nós montamos essa temática porque foi pedido de muitas pessoas. Esse curso, especialmente, ele foi criado, essa pós, porque muitas pessoas falavam: vocês têm pós só de atendimento à surdez, vocês têm pós disso, daquilo, mas não tem uma pós que vai trabalhar dentro do atendimento educacional especializado. Pronto, tá aí, tá montado. E o que é legal? Só profissionais gabaritados. Muitos mestres, doutores e especialistas na área vão trabalhar com vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu coloco aí para vocês, além dos livros, né, que são públicos, no caso, Saberes e Práticas da Inclusão, Abordagem Bilíngue na Escolarização de Pessoa com Surdez, o AEE aí para Deficiência Física, que são públicos. Esse, se você clicar lá na referência que eu coloquei, vocês vão baixar. É gratuito. Só que tem também esse ali, ó, Inclusão Escolar, Direito de Aprender. Pessoal, esse livro, ele é um livro de um congresso que é gratuito. É só entrar no site da editora, ele baixa, é gratuito. E ele tem várias temáticas que vocês podem estar estudando, tá certo? Isso é muito importante. Por quê? Porque hoje, para você atuar no AEE, você precisa aprender as especificidades da educação inclusiva, que é esse público-alvo da educação especial, tá? E por último, aí a minha referência, A Tessitura do Saber na Educação Especial, gente, é um livro maravilhoso que você vai compreender as nuances que nós precisamos ter para trabalhar na educação especial, tá bom? Então, olha só. Aqui eu deixo para vocês as nossas referências de todo o material, inclusive com os links. Esses links, se você clicar aí nesses links, tá, gente? Vocês já vão direto no material. Ó, o do MEC aqui, ó, em PDF, tá? Vocês podem estar baixando esse material. Esse aqui da Damásio são fascículos que vocês podem entrar lá no portal do MEC e baixar, são todos gratuitos. Então, assim, eu nem quero fazer merchan de material, eu quero falar para vocês da necessidade e da obrigatoriedade de nós nos capacitarmos. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!